Pai do Senhor, meus queridos irmãos, hoje estamos aqui encerrando comentários sobre o livro de Evangelhos, particularmente sobre o Evangelho segundo escreveu João, e já na nossa lição de número 9. E nessa lição nós vemos agora o desenrolar dos últimos fatos, né? Jesus já esteve ali com discípulos, havia feito aquela oração sacerdotal, já havia comentado várias coisas necessárias para os discípulos, para fortalecer a fé. E depois desse encontro, Jesus agora vai se dirigir para o Monte das Oliveiras. Dá para observar, nesse pequeno gráfico que foi feito aqui, Jerusalém, essa que está em branco, né? Jesus ia para o Getsemane, que fica no Jardim das Oliveiras, um lugar ali muito comum em que Jesus já se reuniu outras vezes com os discípulos. Vemos aqui pelo indicativo que para chegar lá, Jesus tinha que passar pelo Vale de Cedron, onde havia o antigo córrego, e com certeza então havia uma ponte para que ele pudesse passar. O interessante notar são alguns comentários com relação a esse Vale de Cedron. Se acredita, até por questão de estudiosos e tradições judaicas, que no altar onde eram feitos os sacrifícios, abaixo desse altar havia orifícios em que havia uma drenagem, e através dessa drenagem o sangue que escorresse, ele ia direto, descia ali para a região do Vale de Cedron, particularmente ali nas águas, né? E para lá esse sangue era escoado. Então sempre havia presente ali esses detritos, né, com relação ao sacrifício realizado lá no altar. Com certeza esse incidente talvez levasse a Jesus a pensar no seu iminente sacrifício. Ao contemplar aquele sangue descendo naquela situação, com certeza ele já estaria imaginando como seria também o seu sacrifício final de si mesmo. Então é muito importante esse incidente do Vale de Cedron e esse deslocamento de Jesus para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, João omite a oração particular de Jesus com os 3 discípulos e já trata direto, assim que eles chegam, já trata de Judas chegando com uma escolta e guardas, né? Nos outros evangelhos isso é reportado que Jesus chega com uma multidão, né? Chegando com espadas e cacetes. E o que nós vemos ali, tanto no evangelho de João como nos demais, Jesus não oferece nenhuma reação. Nada daquilo era necessário, o Senhor já estava preparado para aquilo, mas uma coisa é muito importante registrar, sobre o poder de Jesus Cristo. Mesmo desarmado, mesmo se entregando, aquela multidão foi impactada, porque quando foram prender Jesus e perguntaram quem era, Jesus respondeu, sou eu. Por 2 vezes em que Jesus fez essa afirmação, sou eu, que repete, né, que remete à divindade de Deus, né, eu sou. Por 2 vezes que isso acontece, então eles caem por terra, somente pela essa expressão do Senhor, demonstrando o poder que estava sobre Jesus. Pedro, não compreendendo isso, mesmo assim lançou mão da espada, feriu o servo do sacerdote chamado Malco, e o Senhor o repreendeu por causa dessa atitude. O Senhor já sabia e deixou claro para os discípulos que se ele quisesse, mandaria ali uma legião de anjos para proteger o Senhor. Então tudo fazia parte do cronograma de Deus. Assim que Jesus foi preso, então ele foi levado para o Sinédrio. Jesus, na verdade, ele foi para ser submetido a 2 julgamentos, o julgamento religioso e o julgamento político. O julgamento religioso foi feito junto ao Sinédrio e em que nesse julgamento ele passa pelo crivo dos 2 sumos sacerdotes. Parece estranho essa questão de 2 sumos sacerdotes. Na verdade, nós temos Anás, que era sogro de Caifás, e temos Caifás, então os 2 sumos sacerdotes. O que acontece nessa situação é que o sumo sacerdote Caifás ele foi indicado pelo governo romano e pelo que parece, segundo alguns historiadores, ele não foi muito aceito, por isso que Anás então deu continuidade ao exercício de sumo sacerdote. Mas Caifás comemorou muito, ele foi o primeiro a comemorar a prisão de Jesus.
E qual foi a condenação? Depois de se ajuntar falsas testemunhas e tentarem achar um motivo perfeito para condenar Jesus, como não havia nada de concreto, o que levou Jesus a ser condenado foi quando eles perguntaram quem Jesus se dizia ser, se ele era o Cristo, Filho de Deus. Diante da afirmativa de Jesus que ele era o Cristo, Filho de Deus. E ele ainda acrescentou, e vocês vão ver, né, o Filho do homem, assentado à direita do Pai e vindo entre as nuvens do céu. Então, para eles, essa foi a motivação da condenação de Jesus, porque ele disse que era o Filho de Deus. Então, no julgamento religioso, a condenação vai ser pelo fato de Jesus se considerar Filho de Deus. Pronto isso, levaram agora para o julgamento político, com Pilatos, no pretório. E também nesse julgamento não foi fácil. Primeiro porque, pelo que se depreende das análises, Pilatos, desde que se deparou com Jesus, ele viu um homem totalmente diferente de qualquer acusação que pudessem fazer dele. E, diante do que os religiosos queriam, ele, por várias vezes, tentou escapar de condenar Jesus. Então nós vemos aí que Pilatos, na verdade, ele foi pressionado em alguns aspectos. Vamos ver. Primeiro, ele foi pressionado pelo Sinédrio e pela multidão, porque eles insistiam pela execução de Jesus. E várias vezes nós vemos aí Pilatos falando, mas eu não vejo nesse homem mal algum. Mas a turba, né, a multidão e os religiosos insistiam pela morte de Jesus. Pilatos foi pressionado também pela consciência, porque no diálogo que ele teve com Jesus, ele teve algumas informações importantes. Primeiro, além da percepção de que Jesus estava sendo condenado injustamente, por inveja, Pilatos também conheceu Jesus como rei. Primeira coisa que Pilatos falou, né, dizem que tu és rei. E o que você diz de você mesmo? Jesus falou, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Segunda coisa, Jesus diz, quando Pilatos diz, você não sabe que eu tenho autoridade para tirar você dessa situação? Jesus diz para ele, você não teria nenhuma autoridade se meu Pai não tivesse dado. Então ele conheceu Jesus como rei, como aquele filho de quem tem autoridade sobre todas as pessoas. E no terceiro incidente, quando Jesus diz que ele veio para proclamar a verdade, Pilatos respondeu a Jesus, o que é a verdade? Ou seja, Pilatos estava diante da verdade, teve a oportunidade de conhecer a verdade, e nesses 3 incidentes que ele foi confrontado, ele ficou muito perturbado e abalado, e procurou tirar a condenação de Jesus, procurou oferecer Barrabás para ser condenado, ele fez alternativas, e por fim, diante da insistência, ele procurou estar isento de qualquer culpa, lavando as suas mãos e ali permitindo que Jesus fosse açoitado e depois fosse levado para a crucificação. Com relação à crucificação e o sepultamento de Cristo, Jesus é entregue aos soldados, escarnecido e espancado. Jesus já começou a passar ali mais uma sessão de tortura diante daqueles soldados, todos já sabem da história, né, da coroa de espinho, da humilhação em que colocaram Jesus com vestes reais, das batidas, do espancamento que Jesus sofreu naquele momento. Mas João, ele dá alguns detalhes com relação a esse momento da crucificação de Jesus. Ele fala do incidente em que os soldados repartiram as vestes de Jesus, lançando sorte. Jesus tinha a túnica e tinha depois outra veste que era sem costura, e isso chamou a atenção, e eles queriam disputar quem iria ficar com aquela veste. Por fim, foi colocada ali sobre a cruz de Jesus aquela placa com a escrita Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa placa foi escrita em grego, hebraico e latim. Os judeus não gostaram dessa placa, eles foram reclamar com Pilatos, dizendo que ele não era rei, mas que ele se fez. E Pilatos diz, o que eu fiz já está feito, porque Pilatos sabia que, na verdade, Jesus tinha autoridade real.
João, por 4 vezes, relaciona os atos acontecidos com as profecias, né? Os incidentes que vão acontecer no decorrer da crucificação de Jesus, sempre João dá uma pincelada e coloca que aquela situação, com relação ao partir as vestes de Jesus, né, já era uma profecia. Então, João revela que certos incidentes que estavam acontecendo ali já estavam profetizados, ou seja, Deus já sabia, era cumprimento e fazia parte de um projeto de Deus. O Evangelho de João é o único que faz menção ao pedido que Jesus faz acerca de Maria, ou seja, ele pede que João receba Maria como sua mãe e pede a Maria que receba João como seu filho, diante da intimidade que os dois tinham. Nos momentos finais ali da crucificação, nós vemos um relato de João dizendo que Jesus levou a sua cruz, dando a ideia de que Jesus levou a cruz por todo o percurso. Mas a gente sabe que pelos outros evangelhos isso não aconteceu, né? A gente sabe que depois, a determinada altura, Simão foi forçado a carregar a cruz do nosso Senhor. João é o que apresenta a paixão de Cristo de forma mais resumida. É o único discípulo que assistiu à morte de Jesus. Todos dispersaram, com medo, assustado, mas João, o amado discípulo e fiel, ficou ali junto com o Senhor. A morte do Filho de Deus tem uma situação uma expressão e uma situação muito impactante para a igreja e para o mundo. Quando Jesus, por fim, entrega seu espírito e usa a expressão está consumado. Humanamente falando, se fosse para o nosso caso, realmente seria o encerramento para nós, uma derrota diante de uma condenação de um homem que veio para ser o Salvador e Rei e por fim não conseguiu. Nós sabemos que não é esse o projeto de Deus, Jesus já sabia desde o começo que a missão dele era vir e morrer pelo pecado da humanidade. Essa expressão está consumada, na verdade, é um brado de vitória. O inferno não conseguiu impedir que Jesus cumprisse a sua missão. As tentações não conseguiram impedir Jesus de cumprir a sua missão. A sua família, seus amigos, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade impediu Jesus de cumprir desde o começo a sua missão de ser o Salvador da humanidade. Ele chegou à cruz e aquela morte, ainda que cruel e violenta e tão vergonhosa, era o motivo da salvação da humanidade. Está consumado, então, na verdade, é um brado de vitória no plano de salvação da humanidade. Outros acontecimentos proféticos, né, que vai acontecer também, e que João deixa claro que era para se cumprir as Escrituras, aquele aspecto em que Jesus foi perfurado, né? E o segundo, em que seus ossos também não foram quebrados, cumprindo uma profecia, porque o cordeiro, da verdade, do sacrifício também não podia ter seus ossos quebrados, né? O cordeiro do sacrifício da Páscoa. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele morreu na sua integridade. Os seguidores se manifestaram ao mundo, isso é muito importante, esse detalhe que ele dá, sobre duas pessoas. Primeiro, um discípulo que era oculto. Nesse momento, José de Arimateia, que a Bíblia diz que era um discípulo oculto, não se manifestava. Nesse momento, ele teve ousadia e procurou Pilatos ali para ter autoridade para recolher o corpo de Jesus. E o outro também foi Nicodemos, que desde aquela passagem do capítulo 3 de João, não se demonstrou muito ou abertamente que cria em Jesus. Aqui nós vemos a consideração que Cornélio tinha para Jesus Cristo. E depois que Jesus foi levado para o seu túmulo, já era a preparação do sábado, nós vemos agora o advento da ressurreição no terceiro dia. João, ele relata o incidente que Maria, muito cedo, né? Se for comparar com os demais evangelhos, há um pouco de conflito, mas isso pode ser solucionado com relação a quem foi que viu primeiro Jesus. Fala lá nos evangelhos, fala que foi Maria e outras mulheres, né? Mas aqui nós vemos que em João,
que ela apareceu muito de madrugada. E quando ela entrou, quando ela viu a pedra removida, ela não tinha olhado ainda seu interior, ela ficou muito assustada e foi em direção a Pedro e a Tiago para notificar que alguém invadiu o túmulo do mestre. E ali então João, nesse momento ele não se revela como João, ele como escritor, é uma das características de João, ele não se revela. Sabe-se que ele é o autor, mas ele fica ali de forma oculta. Então lá fala que o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, ele nunca fala de si mesmo. Então ele e Pedro saem correndo em direção ao sepulcro de Jesus. João corre mais e chega primeiro no local e ali encontra realmente o sepulcro vazio, viu ali as roupas, o lençol que Jesus havia utilizado, todos separados ali, e o mestre não estava mais ali. Eles saem, se retiram do sepulcro e Maria Madalena fica ali nas imediações, quando então, sem saber que era o Senhor, Jesus aparece para ela e ela trava aquele diálogo tão importante em que ela pensou que ele era um jardineiro e o Senhor se revela para ela e ali ela o adora, mas o Senhor pede para ela não tocar, não conter naquele momento, mas que avise aos discípulos o que havia acontecido. E então nós vamos ver daqui a pouco sobre algumas situações da aparição de Jesus, de acordo com o evangelho escrito por João. Ele vai ter duas aparições iniciais. Primeiro ele aparece aos discípulos, assustados, com medo, temerosos sobre o que tinha acontecido e também em dúvida com relação ao mestre. Eles não haviam entendido o aspecto da ressurreição. Na verdade, nem ele, nem as mulheres haviam entendido. E nesse ambiente de temor e preocupação, Jesus aparece, e no que ele aparece, a sua primeira expressão é: paz seja convosco. A presença de Jesus retira o medo, retira o pavor, dá paz, dá alegria, dá esperança, dá conforto diante das adversidades. É uma das coisas mais importantes na vida do homem, é a paz que excede todo entendimento que só Jesus pode dar. Nessa primeira manifestação de Jesus, Tomé não estava. E nesse primeiro encontro, Jesus também sopra o seu espírito sobre os discípulos e renova a sua comissão, né, sobre o que eles deveriam fazer com relação à pregação do evangelho. Depois vai ter uma segunda manifestação de Jesus e agora com Tomé está presente, o Senhor se revela e lança em rosto a incredulidade de Tomé, que diz que só creria que Jesus estava ressuscitado se pudesse tocar nas suas feridas. O Senhor ali se revela, se mostra para Tomé, repreende a sua incredulidade e Tomé ali arrependido adora o Senhor como Senhor e Mestre. Jesus então fala: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Isso é muito importante. A importância da fé dos que não viram e o objetivo do Evangelho. Como eu falei, a importância da fé em Jesus Cristo, né? Jesus deixa claro que não é o ver, mas a convicção de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, os relatos que tratam da vida, morte e ressurreição de Cristo é fiel e verdadeiro, que são, inclusive, ratificados pelo Espírito Santo. E outra importância, o objetivo do Evangelho. Esses sinais foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então essa é a importância do Evangelho, né? Essa é a mensagem principal do Evangelho, segundo o relato de João, é que diante dos sinais que o Senhor deixou, todos devem estar conscientes. Aqueles sinais atestam que Jesus é o Filho de Deus. E quando vocês creem nele, o recebem, vocês vão ter a vida que ele tem, a vida no nome de Jesus Cristo. E temos como epílogo do Evangelho agora a terceira aparição do Senhor aos discípulos. Esse incidente agora não é mais lá na Judéia, né, onde João relata que a maior parte dos seus eventos são ali na Judéia,
incidentalmente ele ia lá para Galiléia, mas a maior concentração de relatos foram na Judéia. E lá na Galiléia já estavam os discípulos, o Senhor não estava lá com ele, e Pedro então chama a todos para uma pescaria, em que ele iria pescar. Não sabemos o porquê que ele estava daquela situação, se ele estava em dúvida sobre o que ele deveria fazer agora, depois da ressurreição do Senhor, se ele estava em dúvida com relação ao perdão do Senhor diante da sua negação, ou se ele estava inseguro até com relação mesmo ao fato da ressurreição de Cristo. Não há uma ideia muito clara sobre o fato deles estarem ali um pouco soltos e sem nenhum projeto específico. É nesse contexto que o Senhor se apresenta para eles, e ali há mais uma vez uma pescaria milagrosa, e eles reconhecem que aquela pescaria milagrosa foi porque foi o Senhor que estava naquela situação. E ali, quando eles descem do barco, encontram com Cristo, vai ter uma oportunidade para que haja a restauração de Pedro. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Jesus ali por 3 vezes faz a mesma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro diante da pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus era: Pedro, tu me amas? E esse amas aí está no grego, né? Ágape, que é a mais profunda expressão de amor, o amor sacrificial. E a resposta de Pedro foi por 3 vezes: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. A resposta de Pedro não foi o amar no grego ágape, mas foi no grego phileo, que fala de uma grande afeição. Está numa dimensão um pouco menor. Mas isso também expressa que o amor perfeito só vem do Senhor. O nosso amor é falho, ainda que possamos envidar todos os esforços, né, como Pedro havia feito. Ele ficou muito envergonhado por ter negado ao Senhor, porque Pedro amava o Senhor. E diante das afirmativas de Pedro, o Senhor ali então confiou o ministério dele apacentar o seu rebanho. E nós vemos aí nesse incidente também muito importante a necessidade de amar a Cristo mais do que qualquer outra circunstância. Nas perguntas que Jesus fez sobre o amor de Pedro, o Senhor chegou a perguntar: tu me amas mais do que a estes? Na verdade, o que Jesus está querendo é que um seguidor dele deve amar a Deus, ao Senhor, acima de qualquer coisa, e nenhuma circunstância, nenhum impedimento, nenhuma situação pode ser uma barreira entre nós e Cristo. Nada nem ninguém pode superar o nosso amor, a nossa fidelidade ao Senhor. O tratamento dado diferenciado ao discípulo amado. Esse incidente também ele mostra uma coisa muito importante, porque lá estava Pedro, os demais discípulos, estava João. Quando Jesus chamou Pedro à parte, e Pedro, sabendo que o discípulo e Jesus tinham uma relação muito especial, Pedro achou estranho o porquê que João não poderia acompanhar os dois naquela conversa. E o Senhor havia dito: não, eu quero que ele fique. Deixando claro que o Senhor tem claramente um projeto para cada pessoa. Né? Para cada pessoa Deus tem uma forma de tratar, para cada pessoa Deus tem uma forma de agir, um ministério, uma chamada, uma forma de usar, e ali ficou muito claro esse incidente. Né? Na lição 10, então, nós vamos ter a conclusão, uma análise geral dos evangelhos. Nós vamos ver ali, então, com relação ao apanhado geral, que no início a igreja dependia da tradição oral e de fontes do Antigo Testamento. A igreja não havia nada escrito ainda, ela era muito nova, era incipiente. Os apóstolos e a multidão de discípulos, nós sabemos que eram muitos, né? Estavam com as informações muitos ali, frescas. Então, de momento inicial, não houve uma necessidade de registro. Isso vai acontecendo com o decorrer dos anos, em que a igreja vai necessitar de documentos, algo, um registro, porque todos sabem que com o decorrer do tempo as informações começam a ser alteradas e começam a vir crendices e lendas, e o Espírito Santo então vai começar a mobilizar a sua igreja para que tenha essa preocupação. Nesse sentido, então, começam a circular documentos que falam sobre a vida de Cristo.
Muitos documentos haviam naquela época, mas nem todos eram dignos de fidelidade. Muitos não eram reconhecidos como canônicos, né? Nós vamos chamar de textos apócrifos. Um texto não podia ser canônico, porque um texto canônico, ele tinha que ter o atesto da inspiração divina. E para que houvesse esse aspecto, né, essa segurança sobre a inspiração divina, o conteúdo, a fonte, deviam estar de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão que ia analisar a canonicidade dos textos que eram oferecidos. No período dos anos 50 a 150, mais ou menos por 100 anos, começam a circular então os documentos que futuramente comporiam o cânon do Antigo Testamento. Por exemplo, no ano 100 depois de Cristo, foi reunida a primeira coleção, que eram 10 cartas de Paulo, né, que já começou ali, eram respeitadas, eram acatadas pela igreja, cópias eram tiradas ali e distribuídas entre as comunidades. No ano 115 a 125 depois de Cristo, nós temos a segunda coleção, que já inclui então os 4 evangelhos. Não esquecendo que os evangelhos eram as fontes primárias sobre o estudo sobre a vida de Jesus. Primeiro porque as fontes ali vinham de pessoas como os discípulos, ainda que Marcos e Lucas não eram discípulos diretos de Cristo, mas Marcos era um discípulo de Pedro, que era um apóstolo, e ali Pedro forneceu a Marcos todas as informações necessárias. E vimos também que Lucas era um discípulo, era companheiro de Paulo, que também forneceu muitas informações úteis, né? E além disso, é claro que nós sabemos que Lucas se serviu de várias outras fontes fidedignas para compor o Evangelho de Lucas. No fim, no ano 200 depois de Cristo, nós já tínhamos 21 livros reconhecidos como canônicos. No fim do século IV, o cânon já estava completo e encerrado. E graças à ação divina, a igreja manteve esse cânon. A igreja passou por várias dificuldades, heresias na igreja, corrupção, adversidades, divisão, perseguição. Tudo isso era um motivo muito forte para que a igreja fosse corrompida e ali fossem inseridos vários outros tipos de informações. Mas o Deus que sustenta o universo é o Deus que sustenta a sua palavra. Nós sabemos que a Bíblia diz que para sempre a tua palavra permanece. Então Deus tem compromisso em resguardar e preservar a veracidade da sua palavra, a expressão verdadeira da sua palavra. E isso com vistas à geração futura que somos nós. Por 2000 anos nós temos manuscritos, cópias e um conteúdo que é o mesmo que a igreja primitiva também tinha. Vamos ver aqui algumas características dos evangelhos sinóticos. Primeiros, né? A palavra sinóticos quer dizer a mesma visão. Por isso que os sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Com relação ao evangelho de Mateus, algumas características específicas. Mateus ele destaca o interesse pela igreja. É ali que pela primeira vez vai surgir a expressão igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, deixando claro que a igreja é um projeto de Cristo, de sua propriedade. Ele revela um interesse apocalíptico. O Evangelho de Mateus ele demonstra uma grande quantidade de espaço para eventos escatológicos, né? Com relação à vinda de Cristo, com relação à grande tribulação, juízo de Deus. O Evangelho de Mateus ele demonstra um interesse sistemático. As informações são colocadas de forma muito organizadas e há uma metodologia, uma didática muito boa na exposição das informações de Mateus. E Mateus apresenta Jesus como rei. Não podemos esquecer que cada evangelho, né, é representado pelo seu autor, representa a pessoa de Jesus sob uma visão. Com certeza essa visão teve a ação do Espírito Santo para que, no fim, ao se reunir as 4 visões dos 4 autores, aspectos particulares da vida de Jesus fossem focados por cada um.
E no Evangelho de Marcos, Jesus ele é enfocado como servo, né? E ele foi endereçado à comunidade romana e é um evangelho de objetividade, de um Jesus que está sempre em ação. Ele revela Jesus como na sua simplicidade, aquele que, apesar de ser Deus, serve aos homens, se preocupa com os homens, se compadece dos homens. Jesus é o Deus que está entre os homens. Serviu de fonte para os outros evangelhos, apesar da simplicidade do evangelho de Marcos, né? Mas as informações que ele organizou serviu de base, segundo se acredita, né? Para que os demais evangelhos organizassem também as suas informações. Evangelho segundo Lucas. É um evangelho de estilo literário mais elevado. A gente vê logo pelo conteúdo, né? Ele era um médico, era um homem que tinha uma cultura grega muito elevada, tinha uma formação em que lhe permitia colocar dados de forma muito sistemática, tanto é que Lucas deixa claro que ele fez uma pesquisa acurada sobre todas as fontes e informações acerca de Jesus. E ele deixa claro que as fontes eram absolutamente seguras, sabendo que, além disso, o Lucas era companheiro de Paulo. Nós vemos ali um destaque que ele dá à ação das mulheres, né? Tanto a contribuição que as mulheres davam ao ministério de Jesus Cristo, como o destaque que o próprio Senhor dá na pessoa das mulheres. Nós vemos ali um incidente muito importante da mulher samaritana, que foi uma das pessoas que o Senhor claramente se manifestou como o Cristo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, o Salvador do mundo. Características do Evangelho de João. O Evangelho de João ele já foi escrito 10 anos após os sinóticos haverem sido escritos. Então, João já estava com uma vivência com a igreja. João, com certeza, ele sentiu as necessidades da igreja com relação a algumas verdades mais profundas. E ele dá grande ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém, enquanto os evangelhos se atêm mais ao ministério de Jesus nas regiões da Galileia. O Evangelho de João se dedica mais à atuação de Jesus ali na região da Judéia e também em Jerusalém. E, incidentalmente, Jesus ia para a Galileia. O Evangelho de João, ele relaciona 3 Páscoas em que Jesus participou. Nos outros evangelhos, eles fazem menção de uma Páscoa que foi aquela da ceia final. O Evangelho de João enfatiza sobre a divindade de Jesus, sua pré-existência. Nós vemos aquela célebre versículo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João enfatiza o seu conhecimento sobre todas as coisas, né? Deixa claro ali passagens como aquela que fala que o Senhor conhecia o coração dos homens. Ele enfatiza seu poder manifestado pelos sinais. Muito importante, mais uma vez, mencionar que, enquanto nos evangelhos, né, eles se referiam a milagres, no Evangelho de João, ele usa muito a expressão sinais, que os milagres são sinais de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele enfatiza que os atos de Jesus foi por iniciativa dele, e não por influência de qualquer circunstância ou pessoas. Ele chegou ao ponto de falar, Jesus chegou ao ponto de falar, eu dou a minha vida e eu mesmo posso, se eu quiser, eu posso pegá-la de volta, né? Não apresenta parábolas, mas discursos e alguns embates com os judeus. A salvação ocorre ao conhecer e reconhecer Jesus, promovendo a regeneração espiritual daqueles que nele crêem. João deixa muito claro que uma salvação de uma pessoa está muito ligado ao que ele aceita na pessoa de Cristo. Ele deixa um diálogo de Jesus com os judeus em que Jesus diz que se eles não crescem quem Jesus era, Jesus falava para eles, se vocês não crerem quem eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Então, João deixa muito claro que o conhecimento e a aceitação da pessoa de Jesus vai ser aquilo que vai
garantir a salvação da pessoa. E essa salvação acontece também desde que haja uma regeneração espiritual, que é o novo nascimento promovido pelo Espírito Santo. Os milagres de Jesus são resultado da manifestação da glória de Deus. Ali nós vemos aquele que é muito comum em João, que associa milagres com sinais, em que diz que Jesus principiou assim os seus sinais, manifestando a glória do Senhor. O Evangelho, agora não com relação como livro, mas o Evangelho em si, o sentido etimológico da palavra. A palavra Evangelho vem do grego Evangelion, que quer dizer boas novas. Essa expressão Evangelho ocorre 75 vezes no Novo Testamento. E a definição do Evangelho são boas novas, como já sabemos, e que essas boas novas, o conteúdo maior dela é que Deus, por meio de Jesus Cristo, abriu o caminho da salvação para todos os homens. Há uma porta para o perdão, há uma porta para a restauração, há uma porta de esperança. Isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem um aspecto da universalidade. Nós vemos então que o Evangelho de Mateus escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos para o romano, o Evangelho de Lucas para os gregos, e o Evangelho de João, escrito para a igreja. Vemos aí o aspecto universal do Evangelho. Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho. No Antigo Testamento, Deus se manifestou por meio da lei, dos profetas e dos juízes. Mas no Novo Testamento, Deus se manifesta através do seu Filho, Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo, um dos títulos que ele tem é Emmanuel, que é Deus conosco. Por meio de Jesus Cristo, que o próprio Jesus é as boas novas. É o Deus se manifestando no meio dos homens com a sua bondade, a sua misericórdia e a sua salvação. No fim, o próprio Jesus é boas novas. E essas boas novas tornaram-se conhecidas no mundo. O mundo conhece o amor e a bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. A visão dos evangelhos sob 4 aspectos. Então vamos ver aqui alguns dos aspectos importantes com relação aos evangelhos. Primeiro, o evangelho de Deus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas é o evangelho de Deus, porque o evangelho é a expressão da vontade e do amor de Deus. É o evangelho da graça de Deus, porque por meio da graça de Deus, o favor de Deus, Deus manifesta seu amor ao homem. A graça revela o perdão de Deus para o homem. A graça revela a possibilidade de reconciliação. A graça revela que o evangelho é nos trazido gratuitamente. Por isso a expressão de graça recebeste, de graça dai, né? O evangelho é o sonho de Deus com relação à salvação da humanidade. O evangelho do reino de Deus. O reino de Deus é compreendido tanto nos evangelhos como em todos os evangelhos, e ele é compreendido sob 2 óticas. Se ele é entendido como uma manifestação presente, Deus, por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, se manifesta aos homens, trazendo salvação, trazendo esperança, trazendo o perdão de Deus. Então o Evangelho tem o seu aspecto presente, que é quando o homem se abre à ação de Deus na sua vida, e ele é beneficiado por tudo aquilo que vem junto com a presença de Deus. E o Evangelho também tem a sua manifestação escatológica, né? O Evangelho do reino de Deus tem o seu aspecto escatológico, que é quando finalmente, né, o mundo, os reinos vão estar totalmente debaixo do reinado do Senhor. Hoje o reino do Senhor se dá no coração dos homens. Nós vemos que boa parte da humanidade hoje não é cristã, rejeita o evangelho de Jesus Cristo. Isso não impede que o Senhor está salvando e perdoando, mas vai chegar um tempo, e isso numa questão, na visão escatológica, em que finalmente os céus e terra serão uma só grei, o reino do Senhor vai estar de forma literal e explícita em todos os lugares, no céu e na terra. O Evangelho, nesse aspecto escatológico, ele será uma bênção para os salvos e um juízo para os perdidos.
O evangelho da glória de Deus, ele é triunfante e vitorioso. A perspectiva do evangelho é que ele veio trazer vitória. Por meio do evangelho, o poder das trevas é destronado, já no tempo presente. Quando o evangelho chega, locais em que são dominados pelo poder das trevas, pela depressão, pelo suicídio, pela feitiçaria, por todos aqueles aspectos que envolvem a ação satânica, quando o evangelho chega, ele desmonta e destrói esses domínios de Satanás. Cristo derrotará para sempre o diabo. Essa será a conclusão do evangelho. Hoje o Senhor já age, hoje a igreja já tem poder, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas o evangelho tem a garantia de que um dia o mal será desarraigado e o principal autor do mal, que é Satanás. Por fim, nós temos como conclusão o evangelho da esperança. Na verdade, o evangelho é a esperança. O incrédulo, ele não alimenta a mesma esperança que um crente. Ele tem uma vida por não conhecer a palavra de Deus ou por não aceitar o projeto de Deus através da sua palavra. O incrédulo vive essa vida com seus sofrimentos, com as suas dificuldades, com certas alegrias e com suas dores e as suas necessidades. E o que é pior, o incrédulo não tem esperança com relação à eternidade. Em contraste com a vida do salvo, ele é aqui nessa existência fortalecido continuamente pela presença do Senhor. No meio das adversidades, no meio das perseguições, todos nós conhecemos a história da igreja. Em quantos santos, quantos homens e mulheres morreram, mas morreram em esperança, morreram com a convicção de que aquela dificuldade cessaria, mesmo que por meio da morte, por estarem nos braços do Senhor. Essa esperança do Evangelho é que faz com que a igreja tenha sido vencedora sobre todas as adversidades. Cristo promete bênção aos que permanecerem fiéis. A bênção do Senhor, ela tem também o seu plano imediato e o seu plano futuro. Quanto à vida futura, a Bíblia é recheada de promessas do Senhor com relação a galardões, com relação à recompensa daqueles que foram fiéis. O Senhor diz que naquele dia os justos ouvirão a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os fiéis têm essa bênção reservada para ele, a bênção do reino eterno com Cristo. Mas hoje também os fiéis já gozam de algumas bênçãos do Senhor. Por exemplo, o Senhor deixou claro: não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a bênção do Senhor já permeia a igreja, acompanha o viver diário de cada crente. O Senhor diz que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas o que irá coroar a esperança da igreja, a fé consistente que a igreja tem uma promessa do Senhor com relação à sua volta. A volta de Jesus é uma das promessas que alimenta a esperança da igreja, pondo fim a séculos de sofrimento, perseguição, provação e dificuldades, entrando no gozo eterno do seu amado Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A volta de Jesus irá coroar tudo aquilo que tem sido pregado, tudo aquilo que tem sido esperado com relação ao Senhor, ao reino do Senhor na face da terra. Pode ser, nós cremos que estamos nos dias iminentes da volta do Senhor, que continuemos sustentando a fé e a esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.